teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão conosco nesse Evangelho de quarta-feira. Vamos começar a nos preparar para receber o Cristo nos nossos lares, preparar as nossas águas para que sejam magnetizadas ao decorrer desse trabalho de amor. Vamos irradiar boas vibrações para nós, para todos aqueles que moram conosco, os nossos amores próximos ou distantes, para os nossos vizinhos, para aqueles que também já se foram e hoje se encontram na pátria espiritual. Que todos possam receber do Cristo nesta noite o acalento necessário para os seus corações e a força e a coragem para continuarmos nesse caminho em que Ele nos ensina diariamente a seguir. Assim, damos por iniciado o nosso Evangelho na noite de hoje. O livro é Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é Abençoa e Segue. Sofres talvez muito mais pelos outros que por ti mesmo. Isso ocorre especialmente quando te reconheces no plano físico, na condição da criatura enganjada nos embates constantes da luz que dissipe as trevas ou do bem que extingua o mal. Em muitas ocasiões, cultivas a inteligência e percebes para logo as inteligências que se burilam para a exaltação do egoísmo próprio. Não raro, aprimoras o sentimento e surpreendes os que te recebem os melhores investimentos de amor, congelando-te o trato na indiferença. Frequentemente, compreendes os que não te compreendem e amas aqueles corações que ainda não te conseguem amar. Ainda assim, mesmo que a solidão interior te flagele nos recessos do espírito, não te lastimes e prossegue agindo e servindo sempre. Convence-te de que estás passando por um mundo em construção, com o dever de edificar a vida melhor em ti mesmo. Por muito te afeiçoes às criaturas determinadas, recorda que todos nós, os que nos achamos em ação no aperfeiçoamento do planeta, estamos na condição de colegas uns dos outros, nem sempre dispostos à desincumbência dos compromissos assumidos e sempre suscetíveis à queda e erro. Impraticável carregar conosco os que voluntariamente se marginalizam na negação. Seres queridos, muitas vezes, assumem atitude positivamente contrária a tudo aquilo de melhor que esperávamos deles. Temos os que se anestesiam na inutilidade e no supérfluo, esquecidos de que os recursos materiais são empréstimos da divina providência para a execução das tarefas que lhes cabe realizar. Os que vagueiam no curso de uma existência inteira procurando a realidade de Deus, como quem acende uma vela para enxergar o sol, os que desertam da fé receando responsabilidades e encargos, e aqueles outros que não se harmonizam com a disciplina, entregando-se facilmente à rebeldia e à dispersão. Não pares na estrada a percorrer, com o propósito de disputar-lhes apoio e entendimento. O apoio que pudermos oferecer ao bem dos outros é sempre benefício a nós mesmos, e a compreensão nasce da maturidade que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Se conheces companheiros que se te distanciaram do caminho
em que te dedicas a aprender e a permanecer, trabalhar e servir na seara da luz, entrega-os a Deus e segue para adiante. Deus tem recursos para auxiliar a todos e socorrer-nos a cada um. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus. Senhor de nossas vidas, Pai amigo, Jesus, nosso irmão, nosso mestre. Aqui estamos, Senhor, nessa noite de quarta-feira, para te agradecer por essa oportunidade tão maravilhosa, por esse evangelho de amor, que nos convida, Senhor, a uma reflexão, a uma pausa em nossos pensamentos. Peço e rogo, Senhor, misericórdia pelos nossos irmãos necessitados. Que esse evangelho de amor possa alcançar corações necessitados, envolva aos irmãos desesperados, angustiados, depressivos. Há muitos irmãos nesse momento em situações difíceis, que não sabem o que fazer. Tenha, Senhor, piedade e compaixão desses irmãos. Agradeço, Senhor, por tudo que nos deste, por cuidar de cada um de nós, cuidar de nossa família, dos nossos amigos. Também rogo, Senhor, a sua misericórdia aos nossos irmãos desencarnados, aos nossos amores que já estão na parte espiritual, que sejam envolvidos, a todos que estão conosco aqui agora, que são trazidos para ouvir a palavra do Cristo. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Vamos dar início ao nosso evangelho de amor na noite de hoje. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos então dar continuidade ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nessa noite maravilhosa. Então a gente está dando continuidade no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e hoje a gente está no item 8. Vamos ler o item 8, 9 e 10. E a nossa lição ainda é causas anteriores das aflições. Então, explicando para a gente, que as coisas que nós temos passado, se elas não têm motivo nessa vida, provavelmente numa vida anterior, onde talvez nós tenhamos ferido, machucado os nossos irmãos, ou a nós mesmos. Então, vamos dar continuidade à nossa leitura. Item 8. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar, para não perder o fruto do seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade dá ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Item 9. Não há a crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração.
e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, pedir uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são especialmente essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas existências passadas, e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então, está dizendo aqui que muitas coisas podem ser buscadas pela gente, outras vão ser colocadas para que a gente passe por aquela situação, não porque a gente está devendo aquilo, mas para saber se nós já temos resistência moral suficiente para completar tal tarefa. Então, não quer dizer que a gente pediu aquilo, né? E às vezes costuma dizer, quando é uma prova, a pessoa passa sem reclamar. Às vezes não, às vezes a gente já está conseguindo, já granjeou uma certa elevação ou um conhecimento, um entendimento, que a gente sabe que tem que passar e fica tranquilo. E aí acabam as expiações virando prova, né? E aí a gente consegue fazer 2 em 1 e ainda se elevar mais ainda, né? Então vamos continuar aqui na leitura, o item 10, mais um pedacinho só. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, eles apagam as faltas e purificam. São remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve ficar feliz pela ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Então, eu sempre fico pensando assim, que às vezes a pessoa fala, depois, amanhã, eu não consigo. Não tem problema, uma hora vai ter que fazer. Então, a gente tem que aproveitar que estamos encarnados, para nós que temos o conhecimento do Espiritismo, que é uma ferramenta a mais na nossa vida, e a gente aproveitar esse momento que estamos entre amigos, né? E temos pessoas que podem nos auxiliar para a gente evoluir, porque a gente não sabe como é que vai ser o amanhã. Quando vai ser a nossa próxima oportunidade de reencarnação? O mundo está péssimo, não sei o quê.
Então a gente que tem que melhorar. Se a gente não quer ficar aqui, como eu falei semana passada, a gente tem que evoluir. E quem garante que quando a gente voltar na próxima, vai estar melhor? Então, já que a gente está aqui, fazer o melhor que a gente puder é difícil. Passar por provação é difícil. Passar por expiação é difícil demais. Passar por doença, perda de entes queridos, revés financeiro, seja o que for, é muito difícil. Mas se Deus não coloca fardo pesado que a gente não possa carregar, porque seria uma injustiça, a gente pode se esforçar, então, cada vez para passar melhor para nossas dificuldades. E depois dessa leitura, que possamos agora nos preparar para o final do nosso Evangelho. Quem ainda não pegou sua garrafinha com água, pegue que ainda dá tempo. Vamos pensar no nosso protetor, pedir auxílio a Ele, a Jesus, nosso amigo, pedindo a Ele que nos abençoe. Agradecer o dom da vida, de estarmos aqui, pela oportunidade de fazermos diferente. E pedir também por aqueles que estão nos hospitais, que acham que a vida não tem sentido, que assim como ele, peçamos a Maria que envolva esses irmãos que tentam tirar sua própria vida, que possa dar à luz que eles tanto precisam, o carinho e o amparo. As pessoas que estão na rua, todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, por uma enfermidade. Saiba, meus irmãos, que vocês não estão sozinhos. Deus está sempre conosco, em cada detalhe, em cada momento. Que possamos assim agradecer pelo cuidado, pelo amparo. E a Maria Santíssima, nossa Mãe, possa nos envolver com seu grande manto sagrado. Que Deus, o nosso abraço, aquele abraço de mãe, de acolher, de amor. E assim, damos encerrado o nosso Evangelho de hoje. Que maravilha, né? Fizemos o nosso Evangelho, estamos recuperados, estamos fluidicamente limpinhos, tratados com a nossa água. Então, se você ficou até o final e esse Evangelho foi importante para você, para o seu fortalecimento espiritual, vamos pedir que você se inscreva no canal da nossa casa, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe esse Evangelho para alguém que você acha que também precisa ouvir as palavras de Jesus, para que essa mensagem do Espiritismo, essa boa mensagem, se espalhe para todos que precisam, para todos os que estão necessitados desse carinho na alma. Uma boa noite a todos.